Aleluia, Jesus. Obrigada, Jesus. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor. Derrame nessa manhã a sua gratidão ao Rei, o seu louvor, a sua adoração. Nós vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Nós vamos adorar aquele que vive e reina para sempre. Amém? Amém. Abre seu coração nessa manhã. Dá uma respirada. Para que você esteja presente nesse momento. Estejamos presentes nesse momento. Ah, Jesus, 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 Jesus. Oh, Senhor. Doce Espírito Santo. Obrigada pela tua presença. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, por esse privilégio que temos de estarmos reunidos adorando o Senhor. Obrigada, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. 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 Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Santo és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu para sempre. Santo és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu para sempre. Oh, toda a igreja canta, toda a igreja te adora, Jesus. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Cante ao Senhor com toda a sua força nessa manhã, com todo o seu amor, com toda a sua gratidão ao Rei. Vamos cantar uma canção, oh, nós te adoramos, Jesus. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Jesus, Jesus, Jesus. Quem é como o Senhor? Santo és incomparável, não é outro como tu, reina sobre a terra e céu para sempre. Santo és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu para sempre. Oh, Jesus, Jesus.
sobre a terra e céu, para sempre santo. És incomparável, não como tu, reina sobre a terra e céu, para sempre santo. És incomparável, não outro como tu, reina sobre a terra e céu, para sempre santo. És incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu, para sempre. Nós te adoramos, Jesus, nós te adoramos, Senhor. Levante suas mãos essa manhã em sinal de rendição. Tipo, Jesus, eu tô aqui, ó, eu me rendo, eu solto todas as minhas preocupações, eu solto as minhas dores, eu solto o que eu carreguei, o que me aconteceu essa semana, eu solto, eu lanço sobre ti nessa manhã as minhas ansiedades, porque o Senhor tem cuidado de nós. Eu solto as minhas angústias, eu solto as minhas preocupações, eu solto a minha ansiedade, eu lanço sobre o Senhor essa manhã, eu lanço sobre o Senhor. Nada vai me impedir de te adorar, nada vai me impedir de me entregar, nada vai me impedir de te louvar nessa manhã, nada vai tirar a minha alegria. Nós te adoramos, Jesus, nós te adoramos, Senhor. Honra, glória, força, poder, Jesus. Honra, glória, força e poder. Honra, glória, força e poder. Honra, glória, força e poder. És incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu, para sempre santo. És incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu, para sempre. Aleluia! Aleluia! Nós cremos no poder da palavra declarada, amém? Fale para o seu irmão assim nessa manhã: nada vai roubar a minha alegria. Fale para o seu irmão: nada vai roubar a minha alegria. Nada vai roubar a vida abundante que o Senhor tem para mim, amém? Então dá um sorriso pro seu irmão aí, dá uma gargalhada aí, ó. Oh, nós nos alegramos no Senhor. Aleluia. Aleluia. Eu ouvi uma vez e li no teu livro o que o Senhor fez. Faz mais uma vez, que onde eu ver 2 ou 3 juntos em meu nome, ali estarei. Faz mais uma vez. Toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Enche a terra o som da tua igreja.
será cheia do conhecimento da glória de Deus. E nós vamos encher a terra com um som que sai de nós, da nossa voz. Amém? E quando nós cantamos, quando nós declaramos a palavra, quando nós nos posicionamos como aqueles que sabem, que conhecem, que sabem quem são, sabem que são filhos, a gente pode ver a diferença. Nós temos vários testemunhos de quando nós declaramos a palavra, ou de quando nós nos posicionamos e falamos aquilo que o Senhor tem nos direcionado, como que a atmosfera muda, não é verdade? Então, quando nós cantamos, como as águas cobrem o mar, enche a terra ao som da tua igreja, que você tenha essa convicção e essa consciência do som que você tem. O som que você tem um som, você tem uma canção, você tem uma declaração. Então nós vamos encher este lugar com som, amém? Enquanto nós estamos cantando, você vai agora declarar palavras poderosas, você vai profetizar sobre a vida do seu irmão. Não precisa esperar vir uma direção, mas se o Senhor falar, fala para o seu irmão, isso não precisa falar nós, esperar a gente falar com vocês. Mas estejam atentos ao que o Senhor está falando. Então se você sentiu algo aí em você agora, você fala, olha, eu olhei para você aqui, e o Senhor me diz para te falar uma coisa. Entrega a palavra. Deixe o som que está em você, aquilo que Deus tem te falado, sair. Coloca para fora o seu som, as suas palavras, aquilo que tem fluído no seu espírito, amém? Então agora esse é o momento intencional de você declarar a palavra, você soltar o seu som para o seu irmão, para a pessoa que está do seu lado, ou para a sua casa, ou para os seus negócios, aonde a sua palavra for solta aqui, ó, vai chegar a quilômetros de distância, porque a sua palavra que sai da boca é poderosa. Você está declarando a verdade, a verdade. Então, comece nessa manhã. Eu não sei como você chegou aqui. Talvez você chegou assim, ai Deus, eu vim arrastando. Mas você vai falar, ninguém vai roubar a minha alegria. Ninguém vai tirar a minha paz. Eu sou mais que vencedor. Eu sou poderosa nessa terra. Eu caminho em vitória. Eu caminho de cabeça erguida, porque o Senhor é quem me levanta. E fale para o seu irmão também, amém? Solta o som nessa manhã. Toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas. Oh, Espírito Santo de Deus, o Senhor tem total liberdade aqui nessa manhã. Toda a terra, toda a terra. Toda a terra será cheia. Libera a palavra, libera a palavra, libera a sua canção. Da glória de Deus, como as águas. Oh, Jesus, nós queremos liberar nessa manhã a tua palavra. Oh, libera a chorar. Toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar, enche a terra ao som. Nós liberamos a nossa voz essa manhã. Toda Espírito Santo de Deus, nada vai calar a nossa voz. O conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar, enche a terra
Jesus, Jesus. Espírito Santo de Deus. Senhor, tem liberdade aqui neste lugar. Eu oro para que os olhos, nosso entendimento sejam iluminados. Eu oro para que haja um destravar em nossas bocas. Eu oro para que escamas caiam dos nossos olhos, escamas caiam das nossas bocas, mas que a gente não retenha a palavra, que a gente não retenha a palavra, que a gente não retenha a palavra, que a gente não retenha aquilo que o Senhor tem falado, aquilo que o Senhor tem dito. Nós nos posicionamos essa manhã como atalaias, como aqueles que carregam a voz, como aqueles que carregam o som do céu. Nós nos posicionamos essa manhã. Nós carregamos o som do céu nessa terra e não vamos reter, não vamos guardar para nós aquilo que o Senhor tem falado, aquilo que o Senhor tem dito. Não vamos guardar para nós. Oh, Espírito Santo de Deus, destrava as nossas bocas nessa manhã e nos deixa de ousadia, uma ousadia poderosa, uma coragem do céu. Oh, Jesus, oh, Espírito Santo, que ao vermos as pessoas, a gente não se contenha, que a gente tenha alegria, prazer de falar aquilo que temos aprendido, aquilo que carregamos, aquilo que ouvimos. Oh, transborda, Senhor, queremos transbordar, Espírito Santo. Ah, nós carregamos o sol. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Ai, Senhor. Ai, Jesus. Você carrega um som poderoso. Você carrega palavras de vida eterna, palavras de vida. Você carrega o som. Você carrega o som do céu. Você carrega o reino. Você carrega o reino nessa terra. E eu oro para que a gente não se contenha. Quando a gente vê alguém falando assim, ai, essa semana tá tão difícil, eu tô tão cansado, tô tão exausto. Você, como uma atalaia do céu que carrega o reino, fala, não, mas ó, tem uma coisa para te falar. O Senhor é aquele que conforta, que consola, que te ergue, que te abençoa. É isso, nós carregamos esse som. Às vezes a pessoa só precisa ouvir falando assim, você é filha. Você é amado, o Senhor te ama tanto. Você sabia que o Senhor te ama? Não carregue esse som. Não deixe esse som só para dentro de você. O som que você carrega, coloca para fora. Amém? Vocês vão perceber a diferença, porque eu declaro isso sobre vocês em nome de Jesus. Essa coragem e esse incômodo vai ficar te incomodando assim, ó, podia ter falado, e você não vai querer não ter falado para esse incômodo no vídeo novo. Amém? Amém? Aleluia! E ainda tem mais. Deixa o Espírito Santo falar com você nessa manhã. Aleluia! O Senhor está disponível, disposto a falar e a entregar palavras, direções específicas nessa manhã. Nós cremos nisso, Espírito Santo. Há uma mesa preparada para mim, na presença dos que são por ali. O seu corpo e o seu sangue derramou, assim que luto minhas guerras. Há uma mesa preparada para mim, na presença dos que são contra mim. O seu corpo e o seu sangue derramou, assim que luto minhas guerras. E eu creio
assim que luto minhas guerras. É cantando, é adorando ao Senhor, é declarando palavras da verdade. Minhas guerras. É assim, assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. É assim. Pelo vale caminha junto a mim, é certo, misericórdia e bondade seguem em mim. Minhas armas são louvor e gratidão, assim que eu luto minhas guerras. E eu creio que a morte venceu, minha voz levantarei, em louvor pelo que fez. Assim que eu luto minha guerra, assim que eu luto minha guerra, assim que eu luto minha guerra, é assim. Assim que eu luto minha guerra, assim que eu luto minha guerra, assim que eu luto minha guerra, é assim. Parece que sou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que sou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti, Jesus. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Aleluia! Então você já entendeu que carregam o som e lutam as guerras com louvor e gratidão, amém? Amém. Aleluia! Glória a Deus! Os irmãos podem se sentar? Não, vão se sentar não. Nós vamos declarar a palavra em pé. Pode pegar seu envelope laranja. Quem não tem, levanta a mãozinha, dá um sinalzinho assim, ó. Eu quero mostrar para vocês esse envelopinho branco que está lá atrás. Tem umas mensagens dentro. E aí eu gostaria que cada um pegasse uns 5 envelopinhos e entregasse para alguém aleatório, tá? Não vale para a mãe, pai, a menos que o Espírito Santo te direcione. Mas vai no supermercado, entrega esse envelope para alguém, no Uber, tá bom? Tem 150 envelopinhos, então serão 150 pessoas que vão receber uma palavra, amém? Então cada um pega 5 envelopinhos e entrega no Uber, para o caixa do supermercado, para o mocinho do açougue. Na hora que vocês saírem daqui, vamos entregar os envelopes, amém? Pegue seus envelopes laranjas, vamos declarar a palavra nessa manhã. Enquanto recebemos a oferta hoje, estamos crendo no Senhor por empregos e melhores empregos, aumentos e bônus, benefícios, vendas e comissões, acordos favoráveis, propriedades e heranças, rendimentos, descontos e devoluções, cheques pelo correio, presentes e surpresas, dinheiro encontrado, dívidas pagas, as despesas diminuem e as bênçãos aumentam. Obrigado, Senhor, por suprir todas as minhas necessidades financeiras, para que eu possa ter mais do que o suficiente para dar ao reino de Deus e promover o Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Amém? Amém.
Aleluia, pode se sentar. Irmãos, eu queria, antes de compartilharmos a palavra e celebrarmos a ceia do Senhor, compartilhar com a igreja oportunidades que eu entendo que são de suma importância para nós. No quadro de aviso, eu comecei a colocar ali um calendário com as atividades que a gente tem. Eu pensei também vou mandar no grupo da igreja o calendário para que vocês fiquem atentos quanto às programações que nós iremos fazer. Mas hoje eu preciso adiantar para vocês uma. Então, no dia 2 de agosto, que dia? Eu sei que vocês não vão decorar, não sei nem porque a gente fala isso, mas aprendemos, a gente repete. Dia 2 de agosto vai ser um sábado. Nesse sábado, dia 2 de agosto, nós nos reuniremos em um local fora daqui para a gente realizar o batismo que nós precisamos fazer. E nessa ocasião do batismo, nós queremos também celebrar a vida que Deus nos deu, celebrando junto com os irmãos. Nós alugamos o espaço dia 2, tem piscina, é claro, porque nós vamos precisar fazer o batismo, mas nós também queremos fazer uma festa. Irmãos, quando nós olhamos para o Velho Testamento, Deus é festeiro. Haviam 7 festas no Velho Testamento que as pessoas deveriam celebrar. E só uma festa era uma festa de lamento, de arrependimento. O resto sempre foi celebração. Então, no dia 2 de agosto, eu queria convocar a igreja para nós irmos ali. Nós teremos, então, um momento do batismo. Será para nós um momento muito especial, quando novos irmãos, descendo as águas batismais, eles confessam Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Então, ali a gente vai fazer, logo depois, o almoço coletivo, como sempre fizemos. Nós queremos realmente compartilhar, nós queremos trazer mais uma convivência para nós, irmãos, que é de suma importância. O tempo está passando tão rápido, eu não sei se foi sábado passado que a gente fez aqui a noite dos caldos e tudo, fizemos brincadeiras, a gente fez aqui uma disputa interna saudável entre nós. No sábado nós queremos exatamente isso, levá-los para esse momento de comunhão, de relacionamento e de convivência. Além de ser uma festa no céu, queremos também realizar uma festa aqui para nós. Vai começar 10 horas da manhã, a gente faz o batismo, almoça e passa o resto da tarde juntos, brincando, podendo compartilhar aquilo que o Senhor tem para nós, porque é motivo de alegria, irmãos, nós estarmos juntos. Hoje, por exemplo, chegamos um pouco mais cedo e eu até brinco, né? Que a gente fala que vai ter o café como desculpa, mas a conversa, a informalidade, irmãos, nós somos tão preciosos uns aos outros e passamos pouco tempo juntos. Então a gente quer aumentar e fomentar isso, né? Enquanto a nossa igreja não fica pronta, assim, isso pela fé, porque nem começou a construção, mas enquanto a nossa igreja ainda não fica pronta, olha o espaço que Deus nos tem dado. Então, a gente quer aproveitar ao máximo isso, e eu quero te dizer, irmão, sem falsidade alguma, como vocês são preciosos. Uma palavra, uma conversa, um aperto de mão, uma troca de experiência. Isso aqui faz vida. Nós somos o povo de Deus, somos família, somos o corpo de Cristo. Então, no dia 2 de agosto, reserve aí a data, a gente vai para lá, vai fazer aquele almoço como a gente sempre faz, vamos batizar, e aí a gente vai fazer algumas brincadeiras, algumas coisas que a gente sempre quer, que a gente entende que vai ser bênção para a vida de toda a igreja. Então, sábado, dia 2 de agosto, eu vou buzinando o seu ouvido até lá, né, para você não marcar nada e poder participar desse momento com a gente. Aqui no Olhos d'Água, nós já até fizemos batismo lá, culto de virada, então, assim, um local que nos abriga muito bem, e aí a gente vai ter um bom local, uma referência para celebrarmos a Deus, recebermos nossos novos irmãos em Cristo e também celebrar a sua vida, porque você é de suma importância. Falando em celebrar a vida, eu queria também compartilhar com vocês que, como eu já havia falado, mas hoje eu vou colocar no grupo da igreja. Irmãos, nós temos uma preocupação com o discipulado.
E, na verdade, nós queremos criar grupos de relacionamento porque eles são importantes para nós. E a gente precisa de ter um ensino onde a gente pode compartilhar de uma forma mais íntima aquilo que Deus tem feito para nós. Então, a partir de hoje, e a gente funciona assim, durante 2 meses, a gente vai estar estudando um livro, e o nome dele é A Cultura da Honra, o autor é Ben Silk. E a gente, como que eu fiz isso dessa vez? Da outra vez eu mandava um link todo dia, dessa vez não. Eu vou gravar um vídeo explicativo para você, mas para adiantar, isso vai chegar no seu telefone, um link, você vai abrir o link e tem uma leitura por dia para fazer. E qual é a tônica para a gente agora? O ano de 2024, para a gente, foi o ano do sobrenatural. E o ano de 2025, para a gente, tem que ser o ano que nós queremos viver como mais do que vencedores. O que a gente vai aprender nesse livro, A Cultura da Honra? Nesse livro existe uma explicação, como eu nunca vi, sobre nós buscando, nós igreja, né? A gente buscar dos céus uma resposta para a gente tratar as questões naturais nossas. Irmãos, como cristãos, nós não desfrutarmos daquilo que os céus nos dá, nós viveremos nessa terra como alguém que não tem Deus. E Deus, Ele quer fazer parte não só da nossa vida, do nosso dia a dia, dos nossos negócios, das nossas resoluções. E tem um dia nessa semana que você não vai conseguir ler o texto sem terminar chorando, porque nós vemos uma aplicação de uma palavra do céu em um caso concreto de alunos da escola de uma igreja que passaram por um problema e todo mundo espera que a resolução seja joga fora, cancela, tira, e eles buscaram em Deus e como foi restaurador, e é isso que nós queremos para a nossa igreja. Eu falei aqui domingo passado, me desculpa repetir, mas isso é fundamental, porque eu não posso fazer isso por você. Você precisa fazer isso. Você precisa ler, entender e ver o que a gente tem crido como igreja para montarmos a nossa igreja baseada no seu dom, na sua expectativa e naquilo que você é. Eu falei para vocês, né, que nós hoje vivemos um padrão único. O que eu chamo de padrão único? Padrão único é quando alguém vai para a escola e não importa se esse menino nasceu no começo do ano, no meio do ano, no final do ano, todo mundo vê igual. E eu dei para vocês, semana passada, o exemplo do Samuel, meu filho, que quando ele entrou na escola, nós fomos procurados para ver a questão de pinça que ele tinha, algumas outras coisas, levamos ele para a TO, para que ele pudesse fazer os exames, o retorno que nos deram foi, ele é alfabetizado, ele já tem tudo, etc. e tal. E quando fomos falar com a professora, falando, olha, recebemos o retorno, você viu alguma mudança aí na escola? A professora falou assim, são muitos alunos, eu não posso fazer isso para vocês. Então, às vezes na vida as pessoas conseguem detectar onde a gente está falhando. E quando a gente trabalha para melhorar, a gente não tem um retorno sobre as coisas que estão acontecendo. Na igreja, irmãos, é da mesma forma. A Bíblia fala que nós somos um corpo, mas a Bíblia diz que nós temos muitos membros. E o apóstolo Paulo diz o seguinte, se a mão disser, eu não sou o pé, eu não faço parte do corpo, não tem nada disso. Cada um recebeu de nós uma função. Qual que é o grande problema? O grande problema é que eu, o pastor aqui, eu sou mão. E aí eu quero que todo mundo seja mão como eu sou. Então, muitas vezes, nós nos tornamos o padrão de todo mundo. E quando a Bíblia fala sobre a multiforme sabedoria de Deus, a Bíblia diz que Deus deu dons aos homens, que Deus capacitou aos homens. O que a gente vai aprender nesse livro, A Cultura da Honra, é que cada um tem um lugar. E o que nós queremos fazer para você como igreja? Nós queremos reconhecer o seu dom e queremos te capacitar para que você possa ser o melhor de Deus no local em que Deus te colocou, sem que você tenha que se adequar ao outro padrão que não faz parte da sua realidade, da sua vida. Eu estava conversando com os irmãos e às vezes a gente ouve uma frase assim, né? Eu gosto muito de gente, etc e tal, e eu gosto de conversar, mas quando a pessoa vem conversar com você, você diz assim para ela, olha, não tem muito tempo, não, vamos bater o martelo na cabeça do prego, seja rápido. Que tipo de pessoa que gosta de conversar, e quando você chega para conversar, ela diz, seja rápido. Irmãos, isso é uma característica da pessoa. O problema é que nós vivemos culpados por não sermos como nós achávamos ou gostaríamos que fôssemos.
Muitos de nós não conhecem os dons que Deus lhes deu. Então, o que a gente quer fazer? A gente quer, então, trabalhar com isso agora. Por isso, vai chegar no seu telefone um link para a semana inteira. E eu coloquei lá, segunda-feira, leia aqui e responda 3 perguntas. Você não precisa enviar a resposta, ninguém vai ver a sua resposta, mas comece a fazer esse trabalho para se identificar qual é o dom e o ministério que você tem. E nós, enquanto igreja, estamos aqui prontos para receber vocês, para trabalhar, crendo no dom e no chamado que Deus te deu, sem que você tenha que perder as suas características ou fazer algo que não é natural, não é o seu dom, não é aquilo que você tem. Então, eu preciso falar alongado assim, porque é de suma importância para você. E nós entendemos que, enquanto igreja, esse é o nosso chamado, é isso que nós estamos buscando. E, além disso, nós estamos fazendo mais 2 outras ações aqui. A primeira delas é que nós trouxemos hoje um questionário para os irmãos que têm 60 anos ou mais. Nós queremos ouvir vocês, queremos conhecer um pouquinho a sua história. E, baseado nesse relatório, nós queremos criar ações que podem te envolver melhor. Então, os nossos diáconos, eles estão com um questionário aí, e se você for abordado depois, no final do culto, simplesmente responda, seja cordato, porque a gente só quer melhorar para vocês no aspecto de entender quais são as suas necessidades, e quem sabe a gente não cria algo específico para que você, então, seja atendido nas suas necessidades. Porque, embora igreja, nós temos desde os nossos pequenos que estão na sala ali atrás, até nós aqui que a gente trabalha, né, de 12 para cima, como culto principal. E é o que nós queremos fazer, entendendo as necessidades, trabalhando de uma forma específica. Deus não estabeleceu um padrão para que todo mundo se encaixe nele. Pelo contrário, se um tem um dom, o outro tem outro dom e o outro tem outro, cada um precisa caminhar e se mover exatamente naquilo que Deus tem te dado. Por isso, nosso entendimento de igreja é esse, é uma igreja múltipla, com cada membro funcionando. É como se fosse um corpo. Então nós precisamos montar o corpo, eu preciso que você funcione no local que Deus te chamou para funcionar e não tampando buraco, assumindo função para a qual não é muito natural para você, tá bom? Então começa hoje, eu coloco hoje, começa amanhã, mas fique à vontade. Vou gravar um tutorial ponto a ponto para que você possa ver, e a única coisa que eu te peço é leia. É uma leitura por dia. Quando você for ver, talvez no dia do diálogo, né, do casal que foi tratado lá e tudo, ele é um pouco maior, mas é impossível chegar ao final dele sem as lágrimas e sem entender o poder de Deus que foi dado à nossa igreja. Então, eu peço a você um esforço nesse aspecto, faça isso, tá bom? E a última coisa que eu queria compartilhar com vocês é que nós estamos também fazendo uma transição com os nossos jovens. Nós estamos tendo pessoas que estão saindo ali dos pré-adolescentes, vindo para os jovens. E aí, então, a gente estava estudando aqui e gostaríamos de fazer algumas ações. No último sábado do mês, dia 29, nós vamos fazer aqui um 26. É porque falaram tanto 16, 29, 19 ontem que o negócio misturou. Último sábado do mês, esse eu vou colocar na agenda. O que a gente quer fazer? A gente quer adotar com eles um sistema novo de culto e de recebimento. É deles, eles continuam gerenciando, fazendo tudo. Nós vamos ficar lá atrás, né, atrás do palco. Aí a gente vai fazer um cinema com pipoca, com um lanche para eles. Acabou, o que eles vão fazer? Eles vão fazer uma aplicação do filme que eles assistiram na vida deles, fazendo um debate, conversando sobre as principais dificuldades, ponto de vista, aquilo que eles acharam. Essa é uma oportunidade para que eles chamem outros colegas e para que a gente consiga integrar também os pré-adolescentes com os adolescentes, com os jovens. E a gente vai fazer isso pelo menos uma vez por mês. E a gente tem talvez a possibilidade de nos juntarmos com outras igrejas batistas que fazem parte da nossa associação para a gente fazer uma coisa maior, compartilhada, conhecendo uns aos outros e trocando experiência. Então, eu queria deixar essas oportunidades com vocês. Queremos entender a necessidade dos nossos adolescentes, dos nossos jovens e trabalhar com eles juntos. Nós queremos trabalhar a necessidade do pessoal que é 60 mais, que são a base, a solidez dessa igreja, vocês que sustentam, vocês que investiram a vida. Então, nós queremos reconhecer isso, como nós já temos todo um programa especial para as nossas crianças.
Nós hoje digitalizamos a lição delas, elas veem a lição delas na televisão, pode ver no computador, no tablet, a gente facilitou bastante. Então nós entendemos que quando a nuvem da glória de Deus anda, nós queremos andar juntos, e nós queremos de fato compartilhar isso com vocês, porque nós estamos criando uma igreja baseada nos dons individuais. Irmãos, isso para nós é inegociável, não abrimos mão, nós não compartilhamos essa coisa, porque nós entendemos que se Deus trouxe você para cá, você é parte fundamental, você se encaixa e nós precisamos de você, porque se você nos privar da sua presença, é como se tivesse um corpo que falta uma parte. Então, queria deixar os avisos, vocês sabem que eu não faço isso muito, mas começo de mês, segundo semestre, as expectativas que nós temos são grandes, grandes coisas o Senhor realmente tem feito por nós, por isso estamos aqui alegres e felizes, vamos utilizar o espaço e vamos então trabalhar fornecendo aquilo que cada um precisa. A Bíblia diz lá em Efésios capítulo 5, que Deus colocou na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para que eles possam desempenhar o seu serviço. Então nós estamos cumprindo o chamado de Deus para a nossa vida, para que a gente caminhe, para que a gente faça as coisas dessa forma e dessa maneira. Ok? Glória a Deus, aleluia! Vamos voltar para o culto agora? Brincando, né? Nunca saímos dele, nunca deixou de ser. Irmãos, eu tenho caminhado com vocês, eu tenho feito uma declaração. Aí, ô João, coloca a declaração para mim, fazendo favor. Porque, irmãos, os testemunhos que nós temos ouvido aqui, eles têm sido para nós algo muito forte, revigorante e algo que tem marcado a nossa vida. Declarações não vão fazer a mão de Deus se mover, não vão paralisar a mão de Deus se a mão de Deus estava se movendo. Uma declaração não muda em absolutamente nada Deus. A declaração muda sobre mim, porque se eu entendo que eu sou alguma coisa diferente daquilo que Deus vê, então eu nunca vou viver o potencial de Deus para a minha vida. Então eu separei aqui em algumas áreas, e antes da gente compartilhar a mensagem, eu queria que nós fizéssemos essa declaração, assentados mesmo, como nós estamos. Então, vamos ler aqui, diga comigo: eu sou abençoado. Minha essência, próspero, resgatado, saudável, completo, talentoso. Minha mente, criativa, confiante, segura, disciplinada e focada. Meu potencial, preparado, qualificado, motivado, valioso e livre. Meu propósito, determinado, equipado, capacitado, ungido, aceito e aprovado. Minha identidade, não sou só mais um, não sou medíocre, sou um filho do Deus Altíssimo. Esta é a minha verdade, esta é a minha identidade, esta é a minha realidade todos os dias. Espera aí, João, não passa não. O que essa declaração nos mostra? A minha verdade, a minha identidade e a minha realidade. Irmãos, são coisas estas que, se nós não tivermos convicção, não funciona. Vai gerar uma discrepância entre nós e o nosso Deus, porque é assim que Deus nos vê. A minha verdade, a minha identidade e a minha realidade. Olha, por mais incoerente que pareça, nós somos assim aos olhos de Deus. E agora, para terminar, João, pode passar. Eu sou abençoado. Eu sou abençoado. Eu vou ser tudo que foi criado para ser, em nome de Jesus. Eu parei no outro lá, estou esperando o negócio mudar. Aleluia. João, palavra do mês é o branquinho. Coloca o mais claro aí, fazendo favor.
Ah, não, antes disso, volta nesse mesmo, João, porque aí é o recado do Renato e da Leonida. Irmãos, ô Renato, quantas fraldas nós arrecadamos, você lembra? 380. Irmãos, nós arrecadamos 380 fraldas. É o asilo que nós ajudamos aqui. E aí então, só por logística de entrega, etc. e tal, então nós teremos o culto no próximo sábado, dia 12. Dia 12/7 nós vamos fazer a entrega. Então a FAI está convidada a participar. O ponto de encontro será às 13h50 em frente ao asilo. Irmãos, que coisa boa, nós fizemos uma coleta, vamos poder ajudá-los. Esse é um ministério aqui da igreja. Então o culto no asilo é aqui na Casa de Repouso Lar do Oscilar, na Avenida 7 de Abril, número 136, bem pertinho aqui. Então, olha só que oportunidade que a gente tem. A gente pode chegar ali, levar uma palavra, mudar o dia de uma pessoa e fazer uma boa ação, e 300 e alguma coisa fraldas nós conseguimos arrecadar. Então, irmãos, obrigado pelo carinho, pelo trabalho, pela cooperação que vocês têm feito. Agora vamos lá para a palavra do mês. Não, próximo. Isso. Palavra do mês de julho para nós é a palavra autoridade. Lucas 10:19. Eis que lhes dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Aleluia. Vou fazer uma pergunta, por favor, não responda. Ela é retórica, né? Vamos colocar. Você crê nessa realidade? Volta com ele, João, por favor. Você crê? Esse é o texto do mês. Jesus está dizendo que ele nos deu autoridade para pisarmos serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. O restante do versículo a gente vai ver, mas ele termina dizendo que nada nos causará dano. Irmãos, quando a gente faz declarações dessa, é assim minha identidade, é assim que eu penso, é assim que Deus me vê. Se nós não entendermos isso, irmãos, se o diabo abrir a boca, a gente sai correndo. Se o diabo bate o pé, a gente sai correndo. E todos os embates que eu já tive com demônio, com alguém demoniado, a palavra do diabo é: você vai ver o que vai acontecer com você. Eu vou te pegar, eu vou destruir sua vida, e etc. e tal. O texto fala que o Senhor nos deu autoridade para nós pisarmos serpentes e escorpiões. A grande questão é se você acredita nisso, ou se você vive correndo do diabo, se você tem medo do inimigo, se você ainda acha que você não é tudo isso que a Bíblia diz ao seu respeito. Para a gente poder viver o ano de 2025 como mais do que vencedores, ou você acredita em Deus, na sua palavra de uma forma absoluta, ou então nós vamos ficar sempre aquém do caminho, com medo, sabe, esquivando aqui e dali, não enfrentando realidades e dificuldades que a gente tem pela frente. E isso para a gente é um grande desafio. Jesus não nos chamou para nós simplesmente passarmos por esse mundo tomando pancada do diabo o tempo inteiro, mas para que nós pudéssemos representar os céus. O texto diz que quando ele nos deu autoridade, irmãos, preste atenção, Jesus não fez um favor. Vou fazer um favor para o povo, não! Ele nos constituiu no seu lugar. É uma delegação com implicações eternas. Sabe, muitas vezes a gente vive como súdito do medo, do pecado, das circunstâncias, quando na verdade nós somos comissionados para governar. Ao invés de governar, nós estamos sendo súditos. Sabe o que é súdito? Súdito é alguém que se curva, é alguém que se dobra, é alguém que se ajoelha, é alguém que se coloca sobre uma outra pessoa. O que a Bíblia está falando para a gente em todo o tempo, está marcando a nossa vida, é que nós fomos chamados para governar. Quando a Bíblia fala, eis que eu vos dei autoridade, só governa quem tem autoridade. Seja ela delegada por Deus, pelo povo ou por algum outrem, mas ela precisa de autoridade. A autoridade é para governo e não para a gente viver submetido a medo, pecado, muito menos a circunstâncias. Nós muitas vezes estamos limitados e não fazemos as coisas que Deus quer para nós, porque não entendemos essa realidade.
Para a gente exercer a nossa autoridade, nós precisamos entender o seu valor, qual é a sua origem, como nós podemos fazer isso aplicando de uma forma prática. Sabe, a primeira coisa que eu queria ver com vocês é que nós temos autoridade para enfrentar e para a gente poder vencer o inimigo. A Bíblia deixa isso de uma forma muito clara. Se nós ainda tememos as trevas, é porque nós não entendemos que nós somos a luz. É aquela simples experiência que todo mundo diz. Ah, o local está escuro, não enxergo absolutamente nada. Acenda a luz. Porque aonde a luz entra, não tem como as trevas permanecerem ali. Tanto que nessa figura, como no que a Bíblia diz ao nosso respeito, é exatamente o que Jesus fez por nós. Ele nos chamou para que todas as trevas elas fossem apagadas e sumissem da nossa vida. E a gente precisa entender essa realidade e vivê-la com profundidade todos os dias. Irmãos, medo não vem da parte de Deus. Circunstâncias, elas estão aí para que elas possam revelar e manifestar a glória de Deus na nossa vida. Nós temos aprendido isso nos cultos aqui. Nós vimos lá, no caso de Israel, cativo lá, quando estava, e vem uma palavra do rei, um edito, um decreto, dizendo que todo judeu no dia tal pode ser morto. E aí a gente vê que como que as pessoas agiram, estavam preparando suas armas para matarem os judeus, até que tem a intervenção de Mardoqueu e de Esther, que é a esposa do rei, que também é judia. E a gente vê como que Deus mudou todas as coisas. A partir do momento que nós nos encolhemos e saímos de cena, nós não agimos com a autoridade que Deus depositou em cada um de nós. A nossa autoridade, entenda bem, ela não é humana e ela não é emocional e muito menos simbólica. Porque às vezes tem gente que diz assim, eu estou sentindo que eu não dou conta. Irmão, se formos caminhar por sentimento, me desculpa, mas nós iremos fracassar em todo o tempo. Porque muitas vezes nós acordamos dispostos, achando que nós podemos fazer tudo, mas tem dia em que nós acordamos e não queremos sair da cama, baseado nas dificuldades que nós teremos que enfrentar. A autoridade que Jesus está nos dando e dizendo, olha, eu dei autoridade para vocês. Ele não nos fez um favor, ele nos posicionou. E posicionar é colocar em um local de governo. Nós estamos aqui para exatamente governar. O governo emite os seus decretos, o governo, ele gere todas as coisas, o governo tem o poder de abrir e fechar, de intervir e fazer com que tudo aquilo que precisa acontecer, aconteça. A nossa autoridade é espiritual, conferida por Jesus, vinda do próprio trono de Deus para a sua vida. Entenda essa realidade, guarde isso no seu coração. Por isso, quando pisamos no território do inimigo com essa consciência, ele recua. João, abre aí para mim o texto bíblico agora, fazendo favor. Lucas, capítulo 10, verso de número 19. O texto diz assim: eu lhes dei autoridade para pisar sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes causará dano. Irmãos, isso é Bíblia. Se você está passando por alguma coisa contrária a isso, o inimigo está te enganando. Ele está usurpando uma autoridade que Jesus te deu. Sabe, o que o texto está dizendo para a gente é exatamente isso. Todo o poder do inimigo. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Nós não fomos chamados para combater, ou para lutar, ou para vencer o diabo. Quem fez isso por nós foi Jesus. Nós simplesmente precisamos desfrutar de algo que Ele fez em nosso favor. E se a gente não faz isso, irmãos, é uma ingratidão da nossa parte. Agora veja bem, enquanto Jesus olha para a igreja, o seu povo, alguém que lhe deu autoridade sobre todo o poder do inimigo, dizendo que nada nos causará dano, imagina quando Ele olha para a igreja e nos vê recuando, nos vê com medo. Nós estamos desfazendo de algo que foi feito em nosso benefício. Nós estamos abrindo mão de usufruir uma posição que Deus nos deu, recuando, regredindo, sabe? Se tornando súdito do diabo e de muitas coisas que o inimigo quer fazer. Olha para comigo aí sua Bíblia em Tiago 4:7. O texto diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo,
A Bíblia não diz lutem contra o diabo. A Bíblia diz para a gente não ignorar os seus ardis, as suas táticas, as suas técnicas. Ele vai fazer. Mas a Bíblia está dizendo aqui, lutem com ele? Não. O que ele está dizendo? Resistam. Irmãos, a nossa parte é essa. Resistir ao inimigo. Porque a vitória já foi dada. Jesus triunfou deles na cruz do Calvário. Sabe, quando Jesus ressuscitou, isso fica claro para nós, porque era necessário Jesus ressuscitar, porque ele pagou a pena em nosso lugar, e uma vez que ele pagou a pena, ele foi solto. É como um condenado que ele vai para a prisão, mas a partir do momento que esse condenado cumpre a sua pena, ele sai da prisão, ele não deve mais nada à justiça. E é exatamente isso que a Bíblia quer que a gente entenda. Jesus venceu tudo. A Bíblia diz que ele está sentado nas regiões celestiais, muito acima de todo principado e de toda potestade, e que nós estamos assentados ao lado dele, mas às vezes nos foge a memória. Às vezes temos medo de qualquer rosnado que o inimigo dá contra a nossa vida. Nos achamos incapazes, achamos que tem uma luta disfuncional sobre a nossa vida, achamos que o inimigo é muito maior, ele é muito mais forte, ele é muito mais poderoso, que ele vai me arrebentar, ele vai me destruir. A Bíblia nos coloca exatamente isso. A partir do momento que nós estamos debaixo da bênção de Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Jesus não nos deixou desprotegidos, mas ele nos deixou armados com a sua própria autoridade. Jesus, quando tentado, ele não lutou com emoções ou argumentos. Eu falei para vocês, irmãos, que a nossa autoridade, ela não é emocional. Eu não tenho que sentir, eu tenho que exercer. Irmãos, pense bem um guarda. Agora eu fiquei confuso, não sei se é mais a BH Trans ou a Polícia Militar, mas a Polícia Militar tem o cap branco, que é o da patrulha de trânsito, né? Eles sim têm autoridade sobre o trânsito. Agora pensa bem, um guarda investido de autoridade pelo Estado, que está no seu uniforme, e ele precisa fazer uma intervenção em uma grande avenida, onde tem um grande fluxo de carro. Ele simplesmente precisa usar a sua autoridade, ele precisa colocar o apito na boca, estender a sua mão e apitar, e todos vão parar. Agora pensa bem, se isso passa na cabeça do guarda, se ele disser assim, puxa vida, estou aqui investido de autoridade do Estado, eu tenho poder e eu preciso fazer essa intervenção, mas e se o povo não me obedecer? E se ninguém parar? E se eles passarem por cima de mim? E se eu não... Entende quando a gente fala sobre essa realidade? Não tem nada a ver com sentimento. Pensa um guarda exercendo a sua função, ele fica com medo de fazer o que ele tem que fazer. Irmãos, a gente sabe como isso funciona. É assim... Hoje a gente não vive mais isso, mas antes, sinal estragava, os guardas iam para a rua, eles que faziam essa questão de sinalização, era apitar e colocar a mão. Irmãos, nós obedecíamos. Nenhum deles tem crise de autoridade dizendo, não, mas e se alguma coisa não acontecer? Porque eles estão investidos de autoridade. O que a Bíblia está dizendo para a gente é a mesma coisa. Sabe, a autoridade que Jesus nos deu é essa, não é baseada em emoções ou argumento, mas com a firmeza. Na tentação de Jesus, em Mateus capítulo de número 4, quando o diabo virou para Jesus, né, e disse, olha, se você é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. O que o diabo estava atacando ali? A necessidade momentânea de Jesus, fisiológica. Porque no começo do texto a Bíblia diz assim, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Baseado em uma necessidade de Jesus, o diabo está dizendo, prova para mim que você é o Filho de Deus e transforme essas pedras em pães. A única coisa que Jesus disse foi o seguinte, está escrito lá na Bíblia, lá em Deuteronômio, se não me engano, no Velho Testamento, volta lá. Deus declarou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.
Eu estou com fome, mas a palavra que sai da boca de Deus é o que me sustenta, que me mantém de pé e que me alimenta. Eu não vou fazer isso. Entende o que a Bíblia espera que nós façamos? Nós possamos vencer os argumentos do inimigo, não baseado no achismo que eu tenho, não baseado nas coisas que acontecem, não baseado no pensamento, se eu estou tendo ou não convicção, mas naquilo que é. Irmão, você pode estar tremendo igual o Varavete por dentro, mas se você usar a autoridade que você tem, o inimigo vai fazer. E eu vou te dizer que algumas vezes isso vai acontecer. A gente às vezes vai ficar com medo, mas não é baseado no sentimento, é baseado na obra que Jesus fez. E por que que o inimigo teve que sair quando foi vencido por Jesus na tentação do deserto? Jesus estava se alimentando da palavra do Pai, estava debaixo da autoridade do Pai. Por isso você não precisa fugir do confronto espiritual, né? A Bíblia fala para a gente que resistir ao diabo e o diabo vai fugir de nós. Por isso, enfrente hoje toda mentira, tentação e opressão que vem com sua vida. Fale com a autoridade que você tem como enviado do Senhor Jesus. As coisas precisam se alinhar conforme a palavra, a ministração de tudo aquilo que a gente faz e crendo no Deus da forma que nós cremos. Por isso a gente fala, por isso a gente decreta. A segunda coisa que eu queria trabalhar sobre o tema de hoje é que quando nós falamos sobre autoridade, Jesus nos deu autoridade para que a gente possa curar, libertar e transformar. Nós fomos chamados como verdadeiros ministros, representantes de Jesus para andar por essa terra, para que a gente possa também liberar o céu sobre a terra. Jesus, ele nos comissionou para que a gente seja o canal do sobrenatural dele nessa terra. E a autoridade de Jesus, ela precisa ser expressa de uma maneira prática. Como? Trazendo sinais, cura e libertação. Abra comigo sua Bíblia em Marcos 16, verso 17. A autoridade de Jesus expressa: os seguintes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. 18. Pegarão em serpentes. Não, foi uma mais. Pegarão em serpentes sem correr perigo. Se beberem algo venenoso, não lhes fará mal. E colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Volta para o 17, por favor, João. Estes seguintes sinais, o que eles vão fazer? Eles vão acompanhar. Eles estarão ao lado daqueles que creem. Por que muitas vezes, irmãos, a gente não ora por alguém, não libera uma palavra, não repreende uma situação? Porque às vezes nós não temos essa convicção. A autoridade, ela precisa ser prática, exercitada, vivida, colocada para rodar no nosso dia a dia, porque senão não funciona. Dê exemplo para vocês aqui de um guarda. Pensa bem, um policial militar, com toda a autoridade que ele tem, mas ele diz: eu não vou usar a autoridade que tem, não coloca a farda, não sai de casa. De que lhe serve essa autoridade? Já que ele não a exerce. Ele não faz isso para o bem. Mas os sinais que a gente vê, vocês veem que nada tem a ver com a minha pessoa. O texto diz: esses sinais acompanharão aqueles que creem em meu nome, expulsarão demônios. A gente faz isso com terceiros, falarão novas línguas. Passa fazendo favor, João. Pegarão em serpentes sem correr perigo, beberão. Se beberem algo venenoso, não lhes fará mal. E colocarão a mão sobre os enfermos, e os enfermos serão curados. E é exatamente isso que a Bíblia espera que a gente faça todos os dias da nossa vida. Irmãos, que a gente não corra de situações, mas que a gente corra para essas situações para enfrentar, para a gente poder fazer a diferença, para a gente poder entender que nisso reside o poder e a graça de Deus sobre a nossa vida. Os discípulos de Jesus entenderam isso. Sabe, a igreja que estava nascendo ali havia aprendido isso rápido. Atos capítulo 3, verso de número 6, diz assim, volta para o 5, João, por favor. 4, pega do começo. 3, 2, pronto.
Não, vai no 2. Tá bom. Volta no 1. Vamos só ler o contexto. Certo dia, por volta das 3 da tarde, Pedro e João foram ao templo orar. O que eles estavam fazendo? Rotina. Você sai todo dia para trabalhar, você sai todo dia para comprar pão, você sai todo dia para ir na padaria, você sai todo dia para buscar o seu filho, seu neto, para fazer alguma coisa. É sua rotina, é o seu dia a dia. Eles faziam isso. Um homem aleijado de nascença estava sendo carregado. Todos os dias era colocado ao lado da porta chamada Formosa. Olha que contraste que a gente tem. Um paralítico carregado, uma vida triste, ele era colocado ao lado de uma porta que era chamada Formosa. A feiura do lado da beleza. Quem era a feiura então? Era esse homem, a forma como ele se via, como ele se achava, alguém que não tinha condições de gerar o seu próprio sustento, vivia de esmola dos demais, né? Então foi colocado ali para pedir esmolas a quem entrasse no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrar, pediu-lhes dinheiro. Pedro e João se voltaram para ele. Olha para nós, disse Pedro. O homem fixou o olhar deles esperando receber alguma coisa, alguma esmola. Pedro, no entanto, disse: eu não tenho prato, eu não tenho ouro. Algumas pessoas, ouvindo isso, já teriam dito: então sai daqui, vai para lá, deixa o que o próximo venha, porque quem sabe o próximo me dê alguma coisa. Às vezes, o imediatismo é grande, e estava dizendo passa, mas ele não interferiu. Mas Pedro continuou dizendo assim: não tenho prata, nem ouro, mas lhe dou o que tenho. Em nome de Jesus o Nazareno, levante e ande. Aí o 7. Então Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar-se. Irmãos, lendo esse texto, para mim é uma coisa que a gente conhece. Mas olha que eu chego no 7, porque uma coisa é o seguinte, é a gente falar que tem autoridade, que a gente usa ela e tudo mais, mas às vezes a gente tem autoridade, libera uma palavra e sai correndo, porque a gente duvida até daquilo que a gente mesmo diz. Mas o que me chama a atenção é que a Bíblia diz que Pedro olhou para ele, o moço olhou para ele e disse assim: olha, eu não tenho nem prata nem ouro, mas o que tenho isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Aí, para mim, o verso 7 é revelador. Então Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar. Ele falava e agia com autoridade, ele não tinha dúvida, ele não tinha algum receio, sabe? Ele não falou isso, saiu correndo e deixou a coisa ver. Ele creu nessa realidade. Por isso, enquanto nós lemos o versículo de Lucas, que é a palavra do mês, eu perguntei: você crê nisso? Irmão, se a gente crê, a gente precisa sair desse lugar de vítima, sabe? De querer estar nesse mundo para sobreviver, para comer o pão que o diabo amassou, para ser o povo menor da terra. A gente está rompendo com tudo isso, sabe? Desde pequeno nós colocamos sobre as nossas crianças, elas vão dominar, elas vão governar, elas vão ser colocadas nos postos de comando da nação, do governo, de todas as instituições que nós temos. Nós cremos nessa realidade, nós falamos isso com eles, porque nós entendemos que a nós foi dado o poder de Deus. Já compartilhei com vocês aqui essa ideia, sabe, que do nosso meio é que precisam brotar as ideias disruptivas. Porque nós somos melhores, nós somos mais bonitos. Não! Mas porque o Espírito de Deus habita em nós, porque nós temos a ajuda do alto e não usamos isso para mover as coisas. Sabe, então Pedro ajudou, e é isso que a gente quer fazer, é estender a mão e levantar e vamos caminhar. No mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. Quando? Quando Pedro segura o cara pela mão e fala: eu vou te ajudar a levantar. Sabe, se a gente não agir com autoridade, é isso. Então, primeiro, a autoridade não é sentimental, não é baseada naquilo que eu penso, mas é baseada naquilo que Jesus fez por mim. E a segunda coisa é que ela precisa ser prática, aplicada no dia a dia. Irmãos, quantas vezes nós estamos lutando com sentimentos, com pensamentos, com coisas que nem reais são? A gente está antevendo um futuro que nem aconteceu, achando que Deus não pode intervir. Então, o que o texto está dizendo para a gente é isso, para a gente poder realmente curar e crer. Eles não oraram pedindo: Deus, se o Senhor quiser. É outra coisa errada que a gente faz, sabe? Eles não oraram pedindo: Deus, se o Senhor quiser, cura esse homem. Não, eles olharam para o homem e eles ordenaram diretamente, sabe? Levanta em nome de Jesus e anda. Eles carregavam uma autoridade.
A gente entende que Deus sustenta todas as coisas pela palavra da sua autoridade, e Deus age por meio de representantes que Ele tem nessa terra, representantes que sejam obedientes a Deus. Então a palavra de Deus tem toda a autoridade e Ele age por nosso meio. A autoridade espiritual é delegada àqueles que vivem debaixo daquilo que Deus tem para nós. E você foi autorizado a fazer isso. A orar, a intervir, mudar realidades, mudar locais. Sabe, quando você entra, a luz de Cristo entra com você e faz com que ela brilhe. Agora, uma coisa, não espere ser perfeito para agir. A sua capacitação vem de Cristo. Irmãos, quantas vezes não estou pronto, não estou preparado, não terminei ainda. Se é baseado em você, você não precisa de Jesus, então faça você mesmo. Agora, se tudo depende de Cristo, Ele já fez. E aí a gente vive esse eterno conflito. Mas como que vai ser? Não tem nada a ver com você, tem tudo a ver com Jesus, a autoridade é dele. Você não ora para alguém dizendo, olha, eu estou te mandando, sai, porque eu estou te mandando, não tem nada a ver com o seu nome. Você utiliza a autoridade do nome de Jesus. Até um vídeo na internet que rolou durante muito tempo aí, um pastor, falando assim, esse aí demônio nem usa o nome de Jesus, porque o nome de Jesus eu não quis sair, saiu no meu nome mesmo. Isso aí rodou e um monte de outras coisas que estão lá. Pelo menos ele teve coragem de falar o que muitos outros pensam. Irmãos, você não precisa esperar ser perfeito. Mas ontem não tem nada a ver com você. Você se coloca debaixo de Deus, a autoridade de Deus está sobre a sua vida. Você faz, você libera, você conversa. Irmãos, eu conheço muitas pessoas que nunca colocaram o pé na igreja, porque eles estão esperando ser perfeitos. Eu tenho que parar de roubar, de fumar, de beber, de mentir, de prostituir, de adulterar, de não sei o que, etc. e tal. Vão esperar a vida inteira. Quem é que disse que eles têm a vida inteira para esperar por essas coisas? Quando nós nos deparamos com isso, é um momento de entrega e rendição ao Senhor. Entender que a partir do momento que nós nos entregamos a Ele, Ele vai poder então fluir e fazer aquilo que Ele tem na nossa vida. Então, a autoridade, ela precisa ser prática. E por fim, a autoridade, ela nos faz viver como mais do que vencedores. É a nossa proposta do ano de 2025. Sermos mais que vencedores. Porque Jesus trabalhou, Jesus fez, Jesus venceu. Irmãos, é o que eu falo, quem venceu o diabo foi Jesus. E Jesus então nos entrega essa autoridade. Se você lembrar o momento em que Jesus estava no monte, que ele foi tentado, qual foi a palavra do diabo? O diabo falou assim com Jesus, olha, Jesus, essa autoridade sobre os reinos me foi entregue. E eu dou a quem quiser. Se você, o diabo falando com Jesus, se você me adorar do mesmo jeito que ela me foi entregue, eu também vou dar para você. E aí a gente vê quem deu autoridade para o diabo. Foi Adão quando pecou. O mal entrou, o pecado veio e se estabeleceu nessa terra. E qual foi a obra de Jesus? Desfazer as obras do pecado. Se o maior problema da humanidade é o pecado, se o pecado separa, Jesus vai resolver o único pecado que pode nos levar para o inferno, que é de não receber a dádiva do perdão dele. Quando a gente entende essa realidade, a gente começa a viver em vitória. A autoridade sem aplicação é uma vida sem fruto. Não adianta absolutamente nada. A autoridade de Cristo nos alcança nas batalhas diárias, nas lutas internas e nas guerras silenciosas que nós enfrentamos. Viver em vitória não é viver sem lutas, é viver acima dessas lutas, entendendo que nós teremos bom grado. Às vezes as pessoas vêm para a igreja e acham que de uma forma miraculosa nós não teremos mais trabalho. Pelo contrário, a gente vai poder viver e romper e vencer cada uma das dificuldades vivendo exatamente aquilo que o Senhor trouxe para nós, que é a sua vida plena e abundante. A vitória de Cristo, é ela que nos capacita a viver e andar acima de todas as coisas.
Não existe isso. Enquanto nós estivermos vivos na Terra, nós enfrentaremos problemas, circunstâncias, dificuldades, coisas desafiadoras, mas nós temos recurso para passar por todas elas e para a gente poder vencer. E por isso nós temos autorização para vencer. De novo, não é pelo nosso esforço, é por aquilo que Jesus fez em nosso favor. Abra comigo sua Bíblia em 1 João capítulo 5, verso de número 4. O texto diz assim: pois todo aquele que é nascido de Deus vence este mundo, e obtemos essa vitória pela fé. Irmãos, Bíblia, coisas básicas, reais e tranquilas. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. São palavras claras, reais, que se nós não desfrutarmos isso na nossa vida pessoal, nós seremos súditos do medo. O diabo vai nos trancafiar, não porque ele tem esse poder, mas porque nós nos sujeitamos e nos submetemos a isso. Se cedermos às suas chantagens, ficaremos na mão dele em todo o tempo. Mas a Bíblia diz que todo aquilo que é nascido de Deus vence o mundo. Como que vencemos? Porque Jesus o fez por nós. Então guarde o que eu tenho dito para você. Sabe, não tem nada a ver com o nosso esforço. Mas o texto diz, e nós obtemos essa vitória pela fé. Por isso que o crente é o cara mais maluco do mundo. Porque nós acreditamos naquilo que a Bíblia diz, não é pelaquilo que nós olhamos. E aí vivemos o eterno conflito. Mas os meus olhos estão vendo e me dizendo isso. A minha mente fica empacada porque os meus olhos estão vendo isso. Mas aí quando eu recebo a instrução do alto, e a instrução do alto me faz olhar as coisas diferentes, eu consigo mudá-las. Quando a gente fala sobre os céus interferindo no nosso dia a dia, é isso. O livro que eu falei para vocês, que eu vou colocar no grupo para vocês lerem, ele fala exatamente disso. Durante muito tempo, nós, igreja, abrimos mãos. Você me apresenta um problema e eu vou te mostrar uma resposta natural e humana para resolver o seu problema. Por que a gente não pega uma resposta do céu e a gente não traz essa resposta para a gente ter um discernimento nas coisas que vão acontecer? A Bíblia diz que Salomão, visitado por Deus, Deus falou para ele: Salomão, pede o que você quiser que eu te darei. E Salomão disse assim: Senhor, eu quero sabedoria para governar o teu povo. Diz a Bíblia então que havia uma situação nos dias de Israel. Duas mães haviam tido 2 filhos no mesmo tempo. E diz a Bíblia que as duas estavam dormindo na cama e uma rolou sobre o seu filho e o seu filho morreu. E a Bíblia diz que quando ela acordou, ela viu o seu filho morto, ela trocou pelo filho da outra que estava viva, colocou lá. E aí então houve uma discussão. Não tinha DNA naquela época, não dava para verificar de quem era ou que não era. Então vamos colocar diante do rei. Aí Salomão, que pediu sabedoria a Deus para governar o seu povo, a hora que ele viu a situação, falou assim: me traga uma espada. Imagina, gente, uma mãe com um menino no colo vivo, a outra chorando, falando: é meu filho, e ela: não, seu filho morreu e tudo. Salomão fala assim: pega o menino pelas mãos, aí que eu vou cortar o menino no meio, vou dar uma banda para cada uma, e a gente resolve esse problema. A que estava com o menino vivo falou: então tá bom, faz isso. Aquela mãe verdadeira do menino falou: por favor, preserva a vida do menino, deixa ficar com ela. O que é isso? Sabedoria do alto, para ter discernimento, para interferir nas coisas do dia a dia. Irmãos, no dia a dia, quantas dificuldades e desafios nós temos. E quantas vezes nós deixamos os céus nos inspirar para mudar a realidade. Ou quantas vezes nós já temos a resolução de um problema. Vou falar de novo que vocês vão ler durante essa semana. A questão era essa: um casal lá enfrentando um problema, chegou para os seus líderes, nós já tínhamos a resposta. Quando eu falo que tem-se o manual, se agiu assim, faz desse jeito e tudo mais.
mas eles buscaram uma resposta no céu, porque o céu tem uma resposta específica para cada um de nós. Os céus te atendem. No Velho Testamento a gente tinha um padrão, no Novo Testamento está escrito em Hebreus, né? A Deus dizendo assim: eu serei o seu Deus. Isso quer dizer que Ele é o seu Deus pessoal. Ele fala com você, dirige sua vida. Ele está contigo todos os dias, por onde quer que você for. E é exatamente isso que a Bíblia está dizendo. Porque nós vamos enfrentar essas coisas, mas irmãos, não use de sabedoria humana. Use do poder que vem do alto. Deixe o alto mudar, interferir, como eu falei para vocês, no caso de Salomão. E assim a gente vai vivendo. Então todo que é nascido de Deus vence este mundo. Sabe, Paulo enfrentou perseguições, prisões, naufrágios. Mas olha a declaração dele. 2 Coríntios capítulo 4, versos 8 e 9. De todos os lados nós somos pressionados por aflições, mas a gente não fica esmagado. Nós ficamos perplexos, mas a gente não desespera. Nós somos perseguidos, mas Jesus nunca nos abandonou. Nós somos até derrubados, mas ninguém pode nos destruir. São realidades essas, irmãos. Paulo sabia da autoridade que ele tinha recebido, que o sustentava acima de todas as circunstâncias. Sabe, quando você confia na palavra e anda sobre a autoridade de Jesus, nada vai poder te paralisar. Por isso, hoje é dia de você se levantar e de governar baseado na realidade espiritual que você tem. E toda e qualquer situação que vier contra você, ou que militar contra a sua vida, não receba, rebata, continue caminhando. Nós já vimos aqui que contra o inimigo é sujeitar-vos a Deus e resistir, não é lutar. Já falei para vocês um monte de vezes aqui, vou repetir de novo, irmãos. Seria uma covardia um ser espiritual lutar com a gente. Não dá, é desumano, literalmente falando, porque ele é um ser espiritual. Mas nós não devemos temer, porque eles não podem nos fazer mal. Aquele que é nascido de Deus, nós já vencemos o mundo. O maligno não lhes pode tocar. Realidades essas espirituais e bíblicas que precisam ficar no nosso coração e fazer parte da realidade que nós estamos vivendo. Jesus não nos deixou órfãos, mas Ele nos deixou revestido de autoridade. Só que a autoridade exige atitude. A autoridade exige atitude. Lembre-se de um policial militar que tem toda a autoridade do Estado. Ele pode fazer intervenção no trânsito, mas se ele não fizer isso, não colocar a farda e não for para a rua, a autoridade que ele tem não vale de absolutamente nada. Se você é um crente nascido de novo, você aprendeu nessa manhã o tanto de coisa que é real, relativa e positiva na sua vida. Mas se você deixá-las engavetadas, você é a mesma coisa de alguém que pode estar do seu lado no ônibus, seu colega de trabalho que não tenha Jesus e que ainda não entendeu qual que é a relevância de nós termos a realidade espiritual. Irmãos, os céus precisam intervir na nossa vida. Os céus precisam mudar a realidade que a gente tem. E é essa autoridade que nos foi dada. Você não precisa pedir permissão ao diabo para te deixar viver de uma forma livre. Você não precisa pedir autorização para poder curar um enfermo, para poder pregar com ousadia, muito menos para vencer as suas batalhas. Você precisa simplesmente usar a autoridade que Deus te deu e viver plenamente tudo aquilo que o Senhor é para você. Chegou a hora então de abandonar essa neutralidade, essa passividade que muitas vezes cerca. E Deus quer levantar filhos que vivem como representantes do seu reino. E é isso que o Senhor tem para nós. Precisamos viver como quem carrega um decreto dos céus, porque você de fato carrega. Então, eis que tem dado a vocês toda a autoridade. E é exatamente isso que o texto diz. Eu lhes dei autoridade para pisarem serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E o texto termina dizendo: nada
lhes causará dano. Dano. Nós não sofreremos dano. O inimigo não pode te danificar. O inimigo não pode gerar isso na sua vida. A realidade maior que o Senhor tem para nós é essa. Por isso, no primeiro domingo de cada mês, nós celebramos a ceia. E por que nós celebramos a ceia? Para a gente poder lembrar essa realidade que a gente não deve esquecer e que infelizmente a gente esquece. Nós ficamos com medo, nós ficamos muitas vezes retidos, ficamos muitas vezes encurvados, mas esse é o momento de nós celebrarmos a vitória que Jesus nos deu. Ele morreu para que eu não tenha que morrer. Ele lutou contra o diabo para que eu não tenha que lutar. Ele fez tudo aquilo que eu não conseguia fazer para que a gente possa viver a vida que o Senhor tem para cada um de nós. Por isso, nessa hora, para selar esse momento e essa mensagem, eu queria celebrar com vocês a ceia do Senhor. Queremos distribuir para vocês os elementos da ceia. Enquanto fazemos isso, você vai pegar o seu pão, vai pegar o seu cálice. Eu quero convidar toda a igreja para a gente participar dessa hora, porque esse é um momento nosso de íntima comunhão, sabe? De podermos viver plenamente o que o Senhor realmente tem para nós, na sua vida, o seu poderio, a sua graça e tudo aquilo que Ele nos tem dado. Enquanto a gente distribui aí o pão e o vinho, nós vamos adorar o Senhor com mais uma canção. Vai que eu vou tentar aumentar. O universo chora, o sol se apagou, a luz amor, o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele Deus Pai abandonou, cessou seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcros se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, pra sempre é salvado, é pra sempre.
Porque Ele venceu, nós temos essa condição de vivermos e caminharmos na liberdade que Ele nos tem dado. A Bíblia diz que na noite em que Jesus foi traído, Ele tomou o pão, e Ele partiu o pão, e Ele quebrou, e Ele falou: isso aqui é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Irmãos, naquele momento, toda dor, toda a ira de Deus, tudo aquilo que era maldição em decorrência do homem e do seu pecado vieram sobre a vida de Jesus. A Bíblia diz que aprovou a Deus moê-lo pelas nossas transgressões. Por que você pode hoje orar por alguém que está enfermo, como nós vimos? E você pode declarar a cura? Porque essa enfermidade já caiu sobre o corpo de Jesus na cruz. E por que Jesus morreu? Para que morresse também toda a pendência nossa. Para que morresse também tudo aquilo que era contra nós. Toda a nossa rebelião contra Deus, Sua palavra, tudo aquilo que Ele havia criado, tudo isso cai por terra. Quando falamos sobre autoridade, quando falamos sobre essa realidade que Deus quer para você, e sobretudo, autoridade, se não for aplicada, não adianta. O que Deus quer é realmente fazer isso na sua vida, trazendo a você essa nova concepção. Quando nós comermos desse pão, isso quer dizer que nós estamos reconhecendo que uma autoridade nos foi dada. Eu tenho agora a autoridade. E porque você tem, porque Cristo te deu, e como simbolismo de comermos o pão, como recebendo o corpo de Cristo em nosso favor, façamos isso nesse momento juntos, comamos o pão nessa hora. A Bíblia diz que depois de ter comido o pão, ceado, Jesus tomou o cálice. E o único problema que dividia toda a humanidade estava sendo resolvido naquele problema. O problema da humanidade, do mundo, se chama pecado. O pecado é cruel, ele é feroz, ele é violento, ele escraviza, ele nos deixa de joelho, nos faz ficar sob jugo, ele é terrível. E não havia remédio que pudesse resolver o problema do pecado, a não ser Jesus, pagando pelo pecado de toda a humanidade. Era o Cordeiro de Deus. E ele levou o pecado. E ele resolveu o problema que até então não tinha solução. E hoje eu e você recebemos não só a autoridade, mas a filiação. Passamos a ser filhos de Deus. Por isso hoje nós podemos viver tudo aquilo que Ele tem para nós. Na hora de tomar o cálice, Ele falou: esse é o cálice celebrando a nova aliança no meu sangue, fazendo a remissão pelo pecado de toda a humanidade. Como livre e liberto, não devendo nada para ninguém. Juntos bebamos do cálice do Senhor. Aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Ele venceu. Ele venceu. Venceu, Ele venceu,
Nessa manhã, nós temos muito a agradecer como comunidade. Você pode se sentar um pouquinho. O Verel falou e ministrou sobre essa palavra, né, de autoridade. Que bom que nós podemos... Júlia, você pode ficar aqui. Que bom que nós podemos saber disso. Que como filhos e filhas amadas, nós fomos colocados numa situação não de desamparo nem de orfandade, mas nós fomos colocados numa situação, numa posição de autoridade. E nós, como comunidade, eu sei que às vezes estar no lugar de liderança não é fácil, mas tem muita coisa boa também. Porque a gente vai olhando e acompanhando a vida de cada um de vocês e vai vendo como a graça de Deus vai transformando a vida de cada um. E nós vamos crescendo em graça e no conhecimento de Deus. E eu queria falar um pouco dessa moça que hoje não é aniversário dela, tá? Mas a Júnia chegou no meu consultório há uns anos atrás. Eu tô falando isso porque ela fala para as pessoas, tá? Não sai por aí falando que é meu paciente, não. Mas é porque ela já fala isso. E eu lembro que essa moça chegou absolutamente oprimida. E ela falou assim pra mim: eu não quero ser eu. Você me ajuda? E eu disse pra ela: impossível. Impossível isso. E você vai entender por quê. E eu lembro que o processo da Júnia aqui com a gente foi um processo de acolhimento. Porque ela chegou, vamos usar a metáfora da ovelha, ela chegou marcada, machucada, com muita dor, com muitas cicatrizes. E ela chegava no consultório na semana e falava assim: vocês são doidos. Desse jeito. Vocês creem no evangelho que não existe. E eu falava com ela: aguarde no local, espere para você ver o que Deus vai fazer. E ela passava ali, sentava, ouvia, e foram alguns anos. Foram alguns anos para quando a gente falava assim: Júlia, vamos conversar. Ela falou assim: meu Deus, eu vou ser bonita, eu vou ser colocada no banco, Deus vai pesar a mão. Mas foram alguns anos até ela perceber. Ela acreditava só em uma parte do versículo, né? Qual que era a parte? O diabo veio para matar, roubar e destruir. Parava lá. Um dia eu falando com ela, né, para ela se acalmar, porque o medo era algo que massacrava a vida da Júlia quando ela chegou no consultório. E aí ela falava assim comigo: mas o diabo veio para matar, roubar e destruir. Né? Eu falei: tá, e o versículo continua. Ela não sabia que o versículo continuava. Hoje você sabe. Pode ter. Mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Sabe? Quando ela prega aqui sobre autoridade, anos depois, o Senhor, né, ativa a Júnia. Pode colocar, João. E ele não só ativa, mas ele coloca algo poderoso como uma semente na mão dela. Aí está o livro que ela escreveu. Nós, como igreja, temos muita alegria. Quando o Senhor te encontra e te toca, Ele te ativa. Porque existem sementes dentro de você. E aquela moça que só acreditava no medo, ela passou a acreditar na palavra. E passou a acreditar na ação de declarar a palavra. E hoje, a partir de hoje, nós vamos poder comprar o livro. Nós estamos fazendo um pré-lançamento. Como eu falo sempre com ela: minha filha, se eu não te empurrar, eu não sei para onde você vai. Não é só brincadeira. Eu literalmente empurro a Júlia para algumas coisas, faz parte, né, gente? Faz parte. Meu papel aqui não é de escada, não. Sabe? É empurro.
Mas enfim. Então, gente, hoje você vai poder comprar. Já tem o Pix aí? O Pix, o QR Code. Eu queria, de verdade, não saia daqui hoje sem celebrar. A palavra diz assim em Romanos 12:15: alegrem-se com os que se alegram. A palavra fala chore com os que choram também. E muitas vezes nós estamos aqui chorando com vocês. Mas hoje é dia de festa. Amém? Hoje é dia de festa. Então não saia daqui sem comprar um exemplar para você. É o pré-lançamento. Nós vamos fazer uma noite de autógrafo. Faz? Vamos? Não saia daqui sem comprar um para você e leve um para sua melhor amiga, para o seu melhor amigo, porque são declarações. Eu não vou falar do livro porque ela vai falar. Mas, querido, isso é o que Deus faz. Tira alguém de um lugar de escravidão e coloca num lugar de autoridade. E é isso que está dentro de você. Existe autoridade dentro de você. Eu fico surpresa com as coisas que Deus faz o tempo todo. Carolzinha me mandou mensagem e eu vi. Sabe o que ela fez no trabalho dela, gente? Pegou uma caixa de bombom que ela recebeu. Ela falou assim: gente, eu vou guardar essa caixa de bombom. Deus quer fazer alguma coisa. Colocou várias mensagens proféticas. Sabe o que o povo chega? Todo dia vai lá e pega uma mensagem profética no trabalho. Você é mensageiro de boas novas. Onde você está, você carrega a presença de Deus. Amém? Então, vamos deixar a nossa líder de louvor, a gente ama muito ela, falar sobre o livro. Amém? Amém, gente? Ela empurra mesmo. Eu escrevi esse livro nesses últimos tempos que eu aprendi o poder que há na declaração da palavra. Então, eu acho que alguns já sabem, eu colo na parede, no cartaz, eu saio colando declarações. E eu comecei a ver, como o pastor disse, que declaração não muda Deus, mas começou a me mudar. Eu comecei a ter uma mentalidade diferente quando eu parava vendo tudo no caos. Mas eu parava e falava: Deus suprirá as minhas necessidades segundo as suas riquezas em glória. Eu vejo céus abertos sobre a minha casa. E eu começava a marchar na minha casa falando: céus abertos sobre a minha casa, céus abertos sobre a minha casa, céus abertos sobre a minha casa. Então, o que eu escrevi no livro é algo que eu tenho praticado e tem mudado a minha história. Tem mudado as minhas circunstâncias, tem mudado a minha casa, mudou a minha mentalidade completamente. Então, é algo que eu creio fortemente, que é no poder que há na palavra de Deus. Então eu conto nesse livro como que foi isso e tem mais de 300 declarações aí para várias áreas das nossas vidas, para que vocês também pratiquem isso. Então o livro é bem assim, tem exercício para escrever o que você cria até ali, mas agora você crê nisso. Então tem vários exercícios nesse livro. Está lá em casa, né? Porque o pré-lançamento foi surpresa, porque irmã. Mas aí vocês podem comprar e domingo que vem entregue para vocês. É um livro impresso, é um livro físico, para vocês escreverem bastante, anotar. Tem também ele em PDF, mas eu acho que porque como ele tem vários exercícios, é mais legal ter o livro físico, né? Então eu agradeço muito os irmãos estarem celebrando comigo esse momento, porque de fato, gente, eu cheguei não querendo ser eu. E eu até escrevi para ela: muito obrigada por me deixar ser eu. Porque às vezes eu falava assim: ai meu Deus, eu sou muito estabanada. Às vezes a pessoa pode: nossa, eu já ouvi várias vezes: ai, crente é essa, que só fica rindo, brinca com tudo. Mas o Senhor me fez assim, gente. Eu fui assim, aí eu vou ficar famosa na internet também. Tá? Eu vou ficar famosa na internet também. Sabendo que vocês comprem agora o livro, porque depois vai ser mais difícil, entendeu? Obrigada, gente. Precisamos orar, né? Foi uma coisa que eu falei com algumas pessoas lá na cozinha, né? Nosso culto 2, cozinha. Que as histórias da graça que Deus fez aqui nessa igreja precisam ser contadas. Então, você está sendo convidado a escrever um capítulo de um livro chamado Histórias da Graça. Nome provisório. Histórias da Graça.
Porque cada vez que um capítulo, um livro chega para alguém, isso é um testemunho do que Deus fez na sua vida, na sua família, de onde Deus te tirou e para onde Deus está te levando. E livros de testemunhos, né, são cartas ali, são coisas que a gente lê e fala: uau, se essa pessoa viveu isso, essa dona de casa, essa mãe, esse pai viveu isso, eu posso viver também. Então não se prive de contar a história da graça, contar a história de Jesus na sua vida. E nós vamos escrever o livro como igreja. Amém? Aleluia. Vamos orar. E nós vamos ter noite de autógrafo. Então, assim, eles vão comprar, nós vamos comprar. E aí, na noite de autógrafo, você leva seu livro e a gente vai estar ali abençoando a vida da Júnia. Amém? Amém. Aleluia. Pai, nós queremos nessa hora agradecer ao Senhor por esse testemunho de como o Evangelho do Senhor continua transformando vidas através de gerações. Nós temos hoje, Senhor, um testemunho concreto de alguém que foi completamente transformado pela glória do Senhor. E hoje, Senhor, nós queremos dedicar a Ti esse fruto da obra do Senhor na vida da Júlia, o livro que ela pode dedicar nesse momento ao Senhor. Queremos fazer isso com alegria, que realmente as palavras contidas ali possam mudar corações, assim que as pessoas leem, elas têm um entendimento da obra de Jesus em seu favor, se apropriem e vivam como filhos amados do Senhor, entendendo quem realmente nós somos, a real identidade, e tirando, ó Deus, essa síndrome de que somos um fracasso, que não alcançaremos absolutamente nada e que o inimigo é maior do que nós e fica nos oprimindo em todo o tempo. Por isso nós agradecemos ao Senhor pela disposição da Júlia em poder fazer essa diferença na vida das pessoas ao lançar esse livro, que nós o dedicamos ao Senhor nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Vamos ficar de pé? Vamos encerrar a nossa reunião. Sábado que vem, para quem quiser ir lá fazer a visita no asilo, vou colocar no grupo. Dia 26, jovens, pré-adolescentes e adolescentes terão um momento aqui coordenado pelos jovens. E dia 2 de agosto, dia da festa do batismo, tá bom? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, queremos agradecer ao Senhor pelo dia de hoje. Obrigado pelo culto, pela comunhão, pelo momento, pela vida dos irmãos. E obrigado porque o Senhor nos tem ativado para que nós tenhamos uma autoridade que seja exercida. A autoridade, ela precisa ser aplicada, e queremos fazer isso na nossa vida para jamais nos tornarmos refém do diabo ou quem quer que seja. Por isso nós louvamos o Teu nome, bendizemos e agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. E agora que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, e que os dons e a consolação do Espírito de Deus seja sobre todos vós e todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Irmãos, nós vamos liberar o lanche ali para quem quiser. E o pessoal do 60+, se puder pegar ali com a Fátima, preencher e entregar para a gente aqui agora, vou ser grato a vocês. Se não puder, não der tempo, faça isso domingo que vem, mas a gente precisa. Pegue ali com a Fátima, que ela vai nos abençoar. E se você puder preencher agora, nosso muito obrigado.